Eu sei que você provavelmente aprendeu que colocar limites nas suas relações significa afastar as pessoas. Que dizer não é um ato muito egoísta, que pedir espaço é falta de amor, é falta de afeto, mas eu preciso ser sincero com você e dizer que o que eu mais vejo, tanto na clínica quanto na vida, é exatamente o oposto. Relacionamentos saudáveis definitivamente não se constroem com a ausência de conflito, mas na verdade é com a presença de limites muito claros. Então se você sente que você tá sempre se doando demais, se esgotando demais nas suas relações, sempre engolindo desconforto em nome de manter a paz, talvez esse vídeo seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Meu nome é Sara Sidraque, eu sou psicóloga clínica, pós-graduando em ACT, eu crio conteúdo sobre saúde mental, emoções e hábitos para te guiar para uma vida ainda mais significativa. Então, se você quer construir uma vida mais leve, não se esquece, já se inscreve aqui no canal, me segue também lá no Instagram, porque meu propósito também é te ajudar nessa jornada, tá? Então, toda vida que eu quero falar sobre limites, eu costumo muito pensar na analogia de uma cerca. A cerca, ela costuma delimitar, mostrar e proteger ali coisas que geralmente são importantes pra gente, seja o seu tempo, a sua energia, o seu corpo, as suas emoções. Então nem todos eles precisam ser tão rígidos assim quanto um muro, mas também não tão flexíveis assim quanto uma porta escancarada. Eles podem ser flexíveis, mais firmes, e isso vai depender muito do que cada limite significa pra você. E não tem uma coisa que eu costumo muito dizer em terapia, é que mesmo dentro dos nossos limites, do que a gente delimita como limites, a gente ainda consegue separar eles em categorias, porque você concorda comigo que provavelmente você tem limites, que você consegue se imaginar flexibilizando uma parte deles, que talvez não vai ser tão desconfortável assim pra você, mas já tem outros limites que quando a gente se imagina flexibilizando, nem seja uma parte deles, nossa, só a imaginação é muito desconfortável. E provavelmente são limites que são muito imprescindíveis pra você. Um limite saudável pode ser, por exemplo, olha, eu te escuto com atenção, mas eu preciso que você também me escute. Olha, eu posso e eu quero te ajudar, mas eu não posso me abandonar pra fazer isso. Eu quero muito estar com você, mas eu também preciso de espaço pra respirar. Já um limite não saudável, ele pode parecer muito com um certo controle, uma rigidez excessiva, ou até mesmo um afastamento total naquela relação. E eu sei que muitas vezes na nossa cultura, nas nossas relações, a gente aprende que colocar limites ali claros é ser frio, é ser distante, é ser grosseiro. Mas na verdade eu quero que você saia desse vídeo entendendo que colocar limites é dizer pra outra pessoa, é comunicar nas suas relações o que você precisa pra permanecer naquela relação com presença e com verdade. E a gente também pode falar aqui muitas vezes da ausência total de limites, que é a gente viver se anulando, a gente viver se comportando em função de agradar o outro, a gente viver esperando também que o outro simplesmente saiba o que funciona pra gente, o que não funciona pra gente, qual que é o nosso limite ou não, sem a gente comunicar. Mas eu vou falar algo pra você que vai ser desconfortável de ouvir. Se a gente não estabelece esses limites, ou mais, se nós não somos respeitosos com eles, muito provavelmente a nossa audiência também não vai ser. Então você entendeu por que a gente tá falando sobre colocar limites nas suas relações e por que eles precisam existir pra você construir uma relação saudável? Mas vamos falar aqui sobre alguns tipos de limites pra você ver se você se identifica com algum deles. A gente tem, por exemplo, limites emocionais nas nossas relações. Então, você costuma se sentir, por exemplo, responsável pelo que o outro sente? Você se anula ou esconde o que você sente pra evitar uma certa frustração no outro? Você se culpa quando você prioriza o seu bem-estar emocional? Você sabe discriminar muito bem quando que começa a sua responsabilidade, quando que termina a sua responsabilidade, quando que começa a do outro. A gente pode também estar falando sobre limites físicos aqui. Você costuma sentir desconforto com toques, abraços, proximidade física das pessoas, mas você tem dificuldade de recuar ou dizer algo, comunicar isso para as pessoas. A gente pode estar falando de limite de tempo e de energia, então você costuma dizer sim para compromissos ou até mesmo aceitar algumas demandas e atividades, mesmo quando você não tem o tempo para tal, porque você não quer decepcionar o outro. Limites financeiros também, então você se sente pressionada para ajudar a outra pessoa financeiramente quando alguém te pede algo emprestado, porque você tem essa dificuldade em dizer não, você tem essa dificuldade em recusar, por exemplo. Então essa é uma maneira talvez a gente tá percebendo em que áreas ou de que maneiras a gente precisa estar colocando esses limites nas nossas relações. Mas um ponto muito importante aqui é que reconhecer os seus limites também envolve uma habilidade, uma capacidade, que é você estar sensível ao seu próprio desconforto. Muitas vezes a gente vai entender e reconhecer alguns dos nossos limites a partir dos nossos desconfortos. Então alguém faz alguma coisa ou fala alguma coisa que faz você se sentir machucado, decepcionado, muito provavelmente teve alguma coisa importante ali pra você dentro daquela relação que foi ferida e por isso você tá machucado. Então, o que tem de importante ali que você sente que não foi suprido? Qual a necessidade sua você sentiu ali que naquele momento naquela relação não foi suprida? E eu falo isso porque talvez o ponto mais importante
importante desse vídeo é entender que os seus limites precisam estar alinhados com os seus valores. Não adianta você colocar um limite nas suas relações, ou você tentar ser fiel a um limite nas suas relações, porque você viu esse limite alguma outra pessoa colocando, você achou legal, enfim, mas talvez na sua realidade, pro seu contexto, para aquilo que é importante para você, não faça muito sentido. Então, sabendo disso, vamos entender aqui como é que você identifica os seus limites, como é que você delimita os seus próprios limites nas suas relações. Algo que eu falei, uma habilidade que a gente precisa construir pra gente começar a discriminar o que é importante pra mim, até onde as pessoas podem ir comigo, é você estar atento ao seu próprio desconforto. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente tá vivendo tão automático, tanto não só a nossa rotina, mas as nossas relações, que a gente não percebe esses desconfortos. A gente vive tão no automático, fazendo o que sempre fez nas relações, simplesmente repetindo padrões de comportamentos dentro das nossas relações, que a gente não para se perguntar o que faz sentido pra mim aqui, o que é importante pra mim aqui, será que isso aqui na verdade que eu acho que é normal não tá me incomodando? E aí muitas vezes as suas emoções, as suas sensações, os seus comportamentos estão tentando te comunicar algo, estão gritando ali pra você, mas a gente simplesmente não está ouvindo. Então eu quero compartilhar com você algumas perguntas que podem te ajudar a olhar mais um pouquinho pra esse desconforto, a olhar com mais atenção para essas mensagens que as suas emoções estão tentando te passar dentro das suas relações. Em que momentos você se percebe se anulando ali em nome de manter a paz? Com quem você sente que você precisa estar se explicando ou se justificando o tempo todo? Que comportamentos outros emitem comigo nas relações que costumam fazer eu me sentir invadida, desrespeitada, invalidada? Ou até mesmo que tipo de comportamento eu observo nas outras relações que fazem eu me sentir dessa maneira? Quando você sai de uma conversa, o que costuma ficar ecoando na sua cabeça? Em que momentos você diz sim quando na verdade você está querendo dizer não, e o contrário também. Em que momentos você diz não quando está querendo dizer sim? E depois que você junta todas essas respostas dessas perguntas, se pergunte também o que isso aqui comunica, o que essas respostas aqui comunicam sobre o que é importante pra mim. Você precisa entender que tudo isso aqui, que essas respostas aqui, que as suas sensações, que as suas emoções dentro das suas relações, elas são os sinais, elas estão tentando comunicar alguma coisa pra você. Talvez uma relação que você na verdade se sente super confortável, o que é que tem nessa relação que faz você se sentir super confortável? Nas relações que você se vê sendo uma pessoa extremamente autêntica, verdadeira, que você sente bem-estar, quem que é você nessa relação? Quem que é o outro nessa relação? O que você faz, o que você não faz nessa relação? O que o outro faz ou deixa de fazer nessa relação? Se a gente coloca uma cerca pro outro não invadir, porque invadir aquilo ali vai fazer eu me sentir muito desconfortável, é muito provável que dentro daquela cerca tem algo que é muito importante pra você. Então entenda isso, você não precisa necessariamente ter todas as respostas agora. Uma coisa que eu costumo muito falar em terapia também é que a gente aprende muito isso na experiência, mas você precisa começar a se escutar com mais honestidade, com mais sensibilidade. E por sensibilidade aqui, entenda que é se ouvir com mais atenção mesmo. É ouvir as suas emoções, as suas sensações com mais atenção dentro das suas relações. E isso daqui já é o começo. Aprender a identificar, a perceber esses limites, a perceber o que te deixa desconfortável, a perceber o que te deixa confortável, já é o começo. Porque depois vem o segundo passo, que é comunicar o que você percebeu. Eu sei que comunicar limites, principalmente em algumas relações, pode ser algo muito difícil no começo, mas entenda que isso, na verdade, é um ato de coragem, de muita maturidade emocional. Colocar limites também não precisa ser um confronto, uma briga, algo agressivo, mas pode ser uma conversa honesta, firme, com afeto, inclusive. Eu acredito que tem 3 pilares aqui que podem te ajudar quando você for comunicar os seus limites, quando você for ter uma conversa ali sobre limites, sobre o que é desconfortável pra você, o que você gostaria de alinhar dentro da relação. A primeira delas é foque mais em falar sobre você e não necessariamente sobre o erro do outro. Isso não significa que você não vai comunicar pra outra pessoa o que exatamente ela fez que te fez sentir dessa maneira, mas o ponto aqui é a gente evitar acusações ou críticas muito diretas. Aqui a gente tenta dar um pouquinho mais de atenção a frases que expressam como você se sente, o que você precisa. Então, quando você fala comigo aqui nesse tom, eu me sinto muito desrespeitada. Eu gostaria muito que a gente pudesse conversar de uma outra maneira. Você percebe que eu comuniquei muito claramente o comportamento do outro que fez eu me sentir assim, que é falar comigo nesse tom. Mas eu dei ali um enfoque maior na frase, aqui na comunicação, a maneira como eu me sinto diante do que ele fez. A segunda coisa é seja mais clara e direta na hora de comunicar, sem muitas voltas, sem estar minimizando. Eu sei que muitas vezes, para não desagradar o outro, ou até mesmo para não transformar aquilo num conflito, a gente acaba pisando muito em ovos, acaba dando muitas voltas no que a gente vai falar, e no final das contas acaba cumprindo ali a função oposta, que é você fala de maneira meio confusa. A gente tenta suavizar tanto ali a mensagem que o propósito dela acaba se perdendo. Então aqui, ser clara, ser direta, não necessariamente significa ser muito dura. É, na verdade,
vai ser honesta. Eu entendo que você tá precisando de ajuda, mas nesse momento realmente eu não consigo me comprometer. Você nem sempre precisa estar construindo parágrafos e parágrafos de justificativas. Inclusive, se você se percebe fazendo isso demais nas suas relações, principalmente em algumas relações, é um pontinho de atenção. Por que eu sinto essa urgência aqui, esse impulso de sempre estar fazendo isso nessa relação? O que eu acho que as pessoas vão pensar? O que eu sinto quando eu não faço isso daqui? Quando, na verdade, eu sou muito clara e direta do tipo, olha, eu não posso fazer isso nesse momento, eu não posso me comprometer. Ponto. A maneira como você fala, os seus gestos também comunicam. Então, se atente à sua comunicação não verbal na hora que você for comunicar. O tom da sua voz, sua expressão corporal, seu contato visual, tudo isso transmite excitação ou segurança na hora que você está comunicando. Então, se atente a isso. Então, respire fundo antes de você ter uma conversa como essa, porque vai ser uma conversa mais difícil mesmo. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente fazer isso é algo que é difícil pra você. Então, não espero que seja o contrário. Mas também não acho que você não consegue lidar com isso. Então, separe um tempinho, faça algumas respirações. Se lembre, inclusive, do porquê que eu estou tendo essa conversa. Por que eu estou tentando mudar esse padrão aqui dentro das minhas relações. Olhe no olho, fale com uma certa tranquilidade, mas fale com firmeza. O que você tá tentando fazer, na verdade, é construir um jeito mais justo e mais saudável de se relacionar. Inclusive, você pode comunicar isso na hora que você for ter uma conversa sobre limites. Eu só tô fazendo isso aqui com você, eu só tô colocando esse limite aqui na relação porque eu me importo muito com ela, porque manter essa relação aqui é algo muito importante pra mim. E porque é algo importante pra mim, eu quero cuidar dela. E colocar esse limite aqui, comunicar isso aqui pra você, pra mim significa estar cuidando dessa relação. Eu sinto que a gente falar isso e comunicar dessa maneira muitas vezes também desarma a outra pessoa. Eu não tô impondo algo aqui sobre você, eu tô me posicionando aqui dentro porque eu também tô cuidando disso aqui que é importante pra mim. Inclusive, se você quiser entender um pouquinho mais sobre como comunicar de maneira mais assertiva dentro das suas relações, eu tenho um vídeo aqui no canal, modéstia à parte, muito bom, falando sobre comunicação. Eu vou deixar o link dele aqui nos cards pra você ir direto pra ele, porque eu acho que esses vídeos aqui, esse e esse, se complementam muito bem. Tá, Sara, eu entendi os meus limites, eu inclusive entendi que eu preciso comunicar esses limites e como comunicar esses limites, mas não chegou no outro muito bem, a reação do outro não foi muito boa. Sim, vão ter momentos que os seus limites eles vão ser testados. Sim, vão ter momentos que você vai comunicar os seus limites e o que você vai receber do outro é chantagem emocional, silêncio, mágoa. Ter clareza, e eu acho que isso aqui é muito importante, tá? Ter clareza dos seus limites e aprender a comunicar nem sempre é garantia de que o outro vai ouvir e vai respeitar. Isso aqui é algo muito importante. E muitas vezes é nesse momento que surge a culpa, o medo de causar um conflito, o impulso, inclusive, de voltar atrás e flexibilizar aquilo que você não queria flexibilizar. Mas eu vou falar algo muito importante pra você, tá? Toda vida que você comunica um limite, que você mantém o seu posicionamento, mantém o seu limite, você comunica uma mensagem muito poderosa pra sua audiência. Eu mereço ser respeitada e quem quiser conviver comigo precisa aprender a lidar com os meus limites, precisa entender aquilo que é importante pra mim. Porque, de novo, eu falei pra você mais cedo nesse vídeo, se a gente não se mantém nesses limites, se a gente não respeita esses limites, a gente também não pode esperar que a nossa audiência vai fazer isso por nós. Se você sempre precisa estar se ferindo demais, flexibilizando demais pra você manter uma relação, você manter alguém por perto, será que essa relação faz sentido pra você? Será que manter essa pessoa é algo que faz sentido pra você? Muitas vezes a gente tá tão automático, gente, dentro de uma relação, a gente tá tão em função do que aquela relação poderia ser, ou do que aquela relação um dia foi, ou do dia que aquela pessoa vai aprender, que a gente não se dá conta de como é que aquela relação tá funcionando agora. Porque a gente não tá falando aqui de limites de maneira aleatória. A gente falou nesse vídeo várias vezes que quando a gente identifica limites, na verdade a gente tá identificando aqui também coisas que são importantes pra você. E se você tá, então, identificando esses limites, comunicando esses limites, e você sente que dentro de uma relação esses limites não estão sendo respeitados, o que será que isso comunica sobre essa pessoa e sobre essa relação pra você? Se essa relação não está respeitando os seus limites e, consequentemente, não está indo ao encontro de coisas que são importantes pra você, o que é que essa relação tá te fornecendo? Por que tá precisando tanto esforço assim, tanta flexibilização assim da sua parte pra manter essa relação? Então, uma dica muito prática, muito simples pra quando um limite seu for testado ou até mesmo questionado é reafirme com calma e com clareza. Tem uma técnica que a gente chama de disco arranhado, que é literalmente repetir o que você já falou. Eu não gosto quando você fala dessa maneira comigo, porque eu acho que eu me sinto muito desrespeitada. E essa pessoa tá, tipo assim, batendo um pouco com você. Ah, mas você não deveria se sentir assim. Ah, mas eu não falei demais. Nossa, eu entendo, mas eu realmente não me sinto confortável, eu realmente me sinto desrespeitada quando você fala comigo dessa maneira.
reafirme. Por isso que a gente chama de técnica do disco arranhado, porque é literalmente você falar ali a mesma coisa várias vezes, porque você também demonstra pra pessoa, olha, eu entendo que você tá questionando, que você tá tentando se justificar, mas o meu posicionamento, o meu limite, ele permanece. Lembre-se também do porquê que você definiu esse limite em primeiro lugar, o que ele revela sobre o tipo de pessoa que você quer ser dentro das suas relações e o tipo de relação que você quer construir. E seja gentil com você também nesse processo, tá? Nem sempre você vai acertar 100%, nem sempre você vai conseguir se manter firme em todo o limite a partir de hoje, a partir desse vídeo, você vai conseguir esclarecer, comunicar esse limite e se manter firme em todos eles. Não vai ser assim, tá? Pare de colocar esse peso de expectativa em cima de você. O ponto aqui é a gente tentar, o ponto aqui é a gente ir aos poucos, o ponto aqui é a gente ir ajustando aos pouquinhos dentro das nossas relações, tentar. Então, o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que quando você coloca limites nas suas relações, não para aí, os benefícios disso, as consequências disso não param nas suas relações, porque isso tem um benefício direto na sua saúde mental e emocional. Quando você começa a ouvir, a reconhecer, a comunicar os seus limites, você também está treinando uma habilidade que é de autopercepção, é perceber com mais clareza, com mais sensibilidade o que se passa aí dentro, o que é inegociável pra você, o que é importante pra você e que tipo de relação você quer construir na sua vida. Isso, inclusive, vai trazer muito mais segurança pra você e energia, porque agora você não precisa passar tanto tempo se comportando em função de não desagradar o outro. Sobra energia, sobra esforço pra você também pensar quem que você gostaria de ser nas suas relações e não mais apenas pensar quem eu posso ser ou quem eu não posso ser aqui dentro dessa relação pra não desagradar o outro. Você começa a pensar mais também em quem você gostaria de ser e não só fugir daquilo que é temido. E eu vou ser muito sincera com você de falar que quando a gente entra nessa jornada de comunicar limites de maneira mais assertiva nas nossas relações, a gente precisa sim bancar o medo, muitas vezes, da reação das pessoas, o medo de desagradar as pessoas, porque isso vai acontecer. Mas eu também vou ser muito sincera com você de dizer que também é só nesse caminho, é só nessa jornada quando a gente comunica limites de maneira mais assertiva que a gente também se arrisca e se expõe à possibilidade de construir relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais assertivos, relacionamentos que a gente realmente se sente autêntica. Então você sai desse vídeo entendendo de uma vez por todas que limites não necessariamente são barreiras que te afastam das outras pessoas. Limites são pontes aqui que a gente constrói para tornar essas relações mais conscientes, mais equilibradas, mais saudáveis. Se esse vídeo fez sentido para você e tocou em algo importante para você, envia para alguém que também precisa ouvir essa mensagem, envia para alguém que também precisa entender um pouquinho mais sobre o que são limites, como colocar limite dentro das relações. E se você quiser continuar esse papo, não se esquece, já se inscreve aqui no canal, porque sempre tem conteúdo e sempre tem um espaço aqui pra gente estar pensando sobre a nossa vida, sobre os nossos hábitos, sobre as nossas relações de maneira mais significativa, de maneira mais consciente. E lembre-se, você não precisa se esconder, você não precisa estar se anulando o tempo inteiro pra você ser amado. Você pode ser autêntico, você pode ser inteiro, inclusive com limites. E eu tô aqui pra te lembrar disso, tá? Tem outro vídeo aqui no canal sobre autoconfiança, que é uma habilidade que eu acredito que a gente precisa desenvolver muito dentro das nossas relações, não só nas nossas relações, mas vai ser uma habilidade muito importante para te ajudar a sustentar muitas vezes esse desconforto de estar desagradando, de estar impondo limites e muitas vezes não estar tendo reações positivas das pessoas, tá? Então clica aqui para você ir direto para ele e eu te espero lá.